Boa noite, meus queridos. Quem diria, quarta fase. Bem-vindos à disciplina de semiologia. Então, eu vou dividir com a professora Andréia a disciplina de semiologia. Semiologia são os procedimentos, né, que vocês vão vão aprender as técnicas de execução e o diagnóstico de enfermagem em cima desses procedimento, né, por que se usa, por que se faz, por que se indica esses procedimentos e a prescrição da enfermagem. Então, não é meramente a técnica, eu tenho que aprender o cuidado, né, a assistência de enfermagem a cada a necessidade básica. Já vamos explicar isso aí. Então, eu me lembro de uma aula, o Eric e a Amanda comentando que parece que nunca ia chegar o momento que vocês iam aprender a fazer as coisas, né, para fazer os procedimentos, a executar uma técnica. Então, estamos aí, né, na quarta fase, e é uma disciplina bem longa, por isso que vai ter 2 professores, eu vou ficar com 3 conteúdos, e a professora Andréia, então, vai tratar e passar para vocês as outras assistências de enfermagem às necessidades básicas. Eu vou ficar com a necessidade de eliminação, então urinária e intestinal, e vou ficar com, dentro dessa eliminação também a de nutrição e a necessidade de eliminação, então, na questão da assistência ao paciente ostomizado. Se ele não consegue eliminar por vias normais, né, pelo ânus, ele não consegue evacuar, ele vai ter que ter outro sistema, né, que vai ajudá-lo a fazer as suas eliminações, que é através da ostomia, né. Então, um dos capítulos, um dos conteúdos das unidades que nós vamos trabalhar é da assistência ao paciente ostomizado. Então, eu vou passar para vocês o plano de ensino, a ideia é discutir o plano de ensino, nessa forma eu vou colocar para vocês, e depois na nossa interação, então, vocês vão poder tirar as dúvidas, discutir, vamos trocar uma ideia em relação ao plano de ensino. Então, a primeira unidade que nós vamos começar trabalhando hoje, sempre com a sistematização, né, da assistência de enfermagem, o SAI. Nós vamos estar trabalhando dentro, né, da sistematização da assistência de enfermagem. Então, a primeira necessidade básica que nós vamos trabalhar é a assistência de enfermagem, a necessidade de eliminação vesical, que aí vai entrar a questão, o paciente está com dificuldade de urinar ou ele não está podendo eliminar as suas eliminações normais, nós vamos ter que então passar a sonda vesical ou de demora, que é aquela que fica por pelo menos 21 dias, ou a sonda vesical que você passa e temporária, né, que já pode só esvazia a bexiga e pode retirar a sonda. Então isso a gente vai ver bem detalhado, né. Nós vamos trabalhar rapidamente a fisiologia da eliminação vesical e a eliminação urinária normal, para vocês poderem observar no paciente, para vocês ter aquele olhar, isso está certo, isso não está, isso precisa de atenção, vamos observar, vamos anotar, vamos investigar com o paciente, né, para ver se ele está eliminando, então, normal. As alterações da eliminação urinária, porque quando se vai fazer o relatório de como esse paciente passou o dia, eu tenho que dar as coordenadas para o próximo plantão, para a equipe médica, de como o paciente eliminou, né? Então, eu tenho que saber o que é normal e o que não é, para poder estar anotando e registrando no prontuário médico. Nós vamos trabalhar os principais diagnósticos de enfermagem, né? Vocês já começaram a trabalhar isso na terceira fase,
e a gente vai trabalhando para vocês ir inserindo isso no discurso de vocês, na fala de vocês, o diagnóstico de enfermagem. Então, da eliminação, quais são os diagnósticos de enfermagem que podem surgir, quais são as alterações, né? Nós vamos fazer diagnóstico? Vamos sim, vamos fazer diagnóstico de enfermagem, né? E nessa aula, então, vai ter um exercício que vale 5 pontos, vai ser dentro desse endereço, né, eletrônico aqui que eu passei para vocês, mas aí eu passo ele à parte, o exercício, para ver o que vocês vão responder desse exercício. Ele é um estudo de caso de um paciente que tem problemas de próstata aumentada e que ele precisa sondar, então ele não consegue urinar, o canal da uretra dele está, né, fechado e obstruído e ele não consegue urinar. Então é um paciente que vai ter sonda vesical de demora. A sondagem é uma técnica que só o enfermeiro deve, né, estar autorizado a fazer, e o enfermeiro vai ter que prescrever os cuidados que toda a equipe vai ter que ter com esse paciente sondado, né? E isso tudo nós vamos aprender então nesse conteúdo de assistência de enfermagem à necessidade de eliminação vesical, né, urinária. Então, o exercício que vale 5 pontos, eu passo daí a parte no portal, né? Vai estar, esse endereço está aqui, se vocês quiserem acessar e ler o conteúdo, mas o que vocês vão tirar e me responder desse conteúdo, eu passo, então, no exercício 1, né, a parte. Então, vamos continuar aqui. Ele voltou pro dia 6. Vai ter que passar aqui, tá? E voltar aqui. Na aula da semana seguinte, do dia 14, nós vamos estar trabalhando, então, etapas do procedimento, então, a técnica, né, de cateterização do paciente masculino e feminino. Por que do paciente masculino e feminino? Porque a gente sabe que na anatomia tem diferença na sondagem do paciente em função da uretra mais curta do aparelho urinário feminino e a uretra mais comprida, né, mais longa no sistema urinário masculino. Então, tem algumas situações diferentes no procedimento em relação à anatomia, né, do aparelho urinário masculino e feminino. Nós vamos trabalhar, então, fatores que influenciam a necessidade básica de eliminação. Vamos trabalhar, então, um planejamento, uma intervenção no caso de algum problema urinário, algum problema na excreção da urina. Vamos aprender e ver os principais prescrição de enfermagem e como é que eu vou fazer a minha avaliação de enfermagem numa possível sondagem. Nessa aula nós vamos trabalhar um exercício sobre sonda vesical de demora, o perfil epidemiológico da infecção urinária no centro de terapia intensiva. Então, desde já a gente vai trabalhando a questão assim, só se passa a sonda quando tem indicação. Por quê? Porque a sonda vesical, ela leva de qualquer forma, por mais que ela seja feita num campo asséptico, num campo estéril, com toda a técnica, né, correta, a gente pode levar infecção lá para dentro da bexiga, né? E eu vou levar um problema a mais para esse paciente que já está debilitado, já está, sabe-se lá por quais problemas, né, de que ele está internado e precisando de uma sonda de demora. Então, a gente realmente avalia e só vai passar a sonda vesical em situações de extrema necessidade, né, que tenha indicação e que seja
tenha real necessidade. Então, nesse artigo ele trata é um estudo que fala do percentual de infecção urinária por sonda vesical, né? O paciente um percentual muito alto vem apresentar infecção urinária pela questão do procedimento, né, invasivo. A gente considera sonda vesical de demora um procedimento invasivo. Eu estou invadindo camadas internas do paciente e posso estar levando micro-organismos e causar infecções sérias. Então vamos ver. Esse seria a nossa segunda aula. Vamos para a terceira, do dia 21. Aí nós passamos para assistência de enfermagem, a necessidade de eliminação intestinal. Nós estamos falando de necessidades, eu já vou clarear ou relembrar para vocês, se vocês já tiveram, a questão de como que é dividida as nossas necessidades básicas. E uma das nossas necessidades básicas é a eliminação intestinal, né? A gente se alimenta, vai pondo para dentro e isso tem que ser absorvido, aproveitado, mas o resíduo tem que ser eliminado. Então o paciente que não consegue evacuar, não consegue eliminar as fezes, ele está com um problema muito sério, né? E cabe à enfermagem observar e tomar as atitudes cabíveis, né? Tem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudá-lo, né? E tem outras coisas que nós temos que tomar e fazer alguns procedimentos, né, de enfermagem. E isso tem a técnica correta e nós vamos trabalhar. Nós vamos começar trabalhando o que é uma eliminação normal, vamos trabalhar as alterações da eliminação intestinal, sabendo que é normal e para a gente ver, poder estar observando o que não é normal. Vamos fazer uma revisão rápida de anatomia e fisiologia, né, para estar lembrando e melhorando o nosso discurso, nosso registro, a nossa anotação de enfermagem. Quanto mais se lê, quanto mais se estuda, quanto mais eu adquiro um vocabulário mais rebuscado dentro dos conceitos, dentro das palavras, né, que eu preciso para estar registrando e fazendo a anotação de enfermagem. Então, eu vou saber levantar os principais diagnósticos de enfermagem, eu vou vamos trabalhar os fatores que influenciam, então, a necessidade básica da eliminação intestinal, né, porque a gente sabe que tem alguns fatores de alimentação, de hábitos, né, pessoais que podem estar alterando, influenciando essa necessidade do paciente. O fato dele estar internado já pode alterar a sua necessidade básica de eliminação, né? E vamos fazer um planejamento, intervenção e prescrição de enfermagem, né? Vamos ver como é que se faz isso. E tem um exercício também, né, na terceira aula que vale 5 pontos. Então vocês vão ter 3 exercícios e cada exercício desse vale 5 pontos, né? Para fechar os 60 pontos que fica comigo. Os outros 140 é da professora Andréia, uma vez que ela fica com mais aulas, né, de semiologia. Então vamos para a quarta aula. 21, 28. Aí nós vamos trabalhar a assistência de enfermagem, a necessidade de alimentação, né, dentro da sistematização da assistência de enfermagem, e o que entra de principal técnica para que a enfermagem pode estar intervindo, né, na questão da necessidade de alimentação. É passar a sonda nasogástrica. Às vezes o paciente não consegue se alimentar e o enfermeiro, então, é o responsável por passar a sonda nasogástrica, às vezes a sonda nasoenteral, né, e gastrostomia. Depois a gente vai ver as diferenças, né, desses termos técnicos aí, desse tipo de sondagem, desse tipo de procedimento.
Vamos trabalhar um pouquinho, sempre em cada unidade nós vamos estar trabalhando os termos técnicos associados ao conteúdo, aquilo que eu falei para vocês, que quanto mais a gente vai absorvendo, vai internalizando esses termos, eu não posso dizer que o paciente está fazendo xixi e cocô normalmente. Não, eu tenho que ir além, né? O enfermeiro não vai escrever no seu relatório, na sua anotação de enfermagem, que o paciente fez xixi e cocô no dia, né? Eu vou trabalhar a questão das eliminações urinárias, intestinais, se foram normais ou não, e trabalhar características dessa eliminação. Então, para isso, eu tenho que saber o que é normal, o que está alterado, para eu ter uma boa escrita, né? Uma boa redação. Vamos trabalhar os cuidados de enfermagem associados ao procedimento técnico e ao paciente que está em uso de sonda. No dia 4, aí já vai para o mês de setembro, nós vamos ter uma prova, né, nossa 5ª aula, uma prova que vale 30 pontos. Então, vocês tiveram 3 exercícios que valiam cada um 5 pontos, aí já somam 45 com a prova, e daí dentro da prova interdisciplinar, que tem todo semestre, eu pego 5 pontos, só para um percentual, né, porque o meu percentual é menor. De cidadania também 5 pontos, e a parte de EAD, que eu vou passar para vocês também, os endereços para você estar resolvendo exercício, vale 5 pontos, e os outros 15, né, isso vale 20 pontos, cada um fica com a professora Andréia, para fechar os 200 pontos. Daí no dia 11 e dia 18, que está agendado a aula para mim, nós devemos fazer prática no laboratório. Então eu deixei por último, vou trabalhar o conteúdo, vou tentar mostrar os materiais que a gente vai usar, o que é uma sonda, explicar, mas quando nós vamos trabalhar lá no laboratório, passar a sonda vesical, a sonda de demora, né, a sonda e a sonda nasogástrica, trabalhar o material de ostomizado, também lá no laboratório, nesse dia 11/9 e 18/9. Deixei por último, uma vez que a gente está num momento bem ruim da pandemia, né? Se lá em março nós deixamos de dar aula presencial em função do cuidado, da contaminação, hoje isso tá redobrado, né? O cuidado que a gente tem que ter. Tá preocupante, né, o nosso momento, então é justo que se trabalhe primeiro os conteúdos, para daí a gente se reunir e trabalhar no laboratório, né? Então daí aqui está terminando o plano de ensino, né, nosso plano de aula para nossas aulas de semiologia. Deixa eu voltar aqui. E aqui eu vou começar a explicar as necessidades humanas básicas, né? Então, o que é uma necessidade humana básica? Então, na pirâmide de Maslow, né, que Maslow foi um estudioso que dividiu, então, as nossas necessidades humanas em prioridades. Colocou bem embaixo da pirâmide, como primeira necessidade básica, a ser atendida no ser humano, e daí por isso que a enfermagem trabalha com as necessidades humanas básicas, porque é nós que suprimos a necessidade humana básica do paciente internado de alimentação, de eliminação. Se o paciente não pode urinar, nós passamos sonda, nós resolvemos o problema dele. Se ele não pode evacuar, vai ser feito um clister, ou a sondagem, ou o enema, né, que é a lavagem intestinal, e é a enfermagem que vai resolver essa necessidade humana básica alterada ou prejudicada.
né? Então, depois entra a necessidade de segurança, né? De segurança no leito, segurança de não pegar uma infecção hospitalar. Então, é outra necessidade de segurança. A necessidade de estima, né, de autoestima, de ser amado, de amar. Então as pessoas é considerada uma necessidade humana básica também. E a outra necessidade é a de realização pessoal, de eu ter um emprego, de eu ter uma família, de eu me realizar pessoalmente, né, individualmente. Então vocês viram que tem uma divisão, né, de necessidades, e nenhuma é menor ou maior que a outra, mas a enfermagem está aqui nesse patamar, né, no pé da pirâmide, resolvendo essas necessidades humanas alteradas, de respiração, de eliminação, de necessidade de água, alimento, né, de conforto. Então nós que resolvemos essas necessidades, e na maioria das vezes a nossa atuação é basicamente aqui nessa necessidade fisiológica, né, necessidade humana básica fisiológica. Segurança nós trabalhamos também bastante, mas eu acho que nosso grande conteúdo de trabalho está aqui nas necessidades humanas fisiológicas, né, para a gente estar cuidando do paciente, resolvendo e ajudando. Passando. O objetivo da nossa aula hoje, então, é recordar a anatomia, né? Eu já coloquei isso lá no comecinho, discorrer sobre os principais alterações do sistema vésico urinário, conceituar a cateterismo vesical de demora e cateterismo vesical só improvisado, né? Para passar, vai passar e já retirar a sonda. Descrever as indicações para o cateterismo vesical do CVD de demora. Desculpe, deixa eu voltar. Aqui. Conhecer os materiais utilizados, então vou apresentar para vocês os materiais e discorrer sobre assistência de enfermagem a pacientes com o uso desses dois tipos de cateterismo. Então vamos lá. A eliminação urinária prejudicada é considerado um diagnóstico de enfermagem. Vocês vão ver lá na lista de diagnósticos de enfermagem, vocês vão achar na situação que o paciente não está conseguindo eliminar, o diagnóstico de enfermagem que nós podemos empregar, nesse caso, o paciente não está urinando, é a eliminação urinária prejudicada. Devia urinar, não está conseguindo, então está prejudicado ou alterado. Quando o enfermeiro identifica um caso de eliminação urinária alterada, ele deve ser capaz de estabelecer o diagnóstico de enfermagem com base nas queixas clínicas, né, do paciente. Ele deve, então, ter ações e implementar intervenções que eliminem o problema ou atenuem os sintomas, ou ainda encaminhar o paciente a uma avaliação mais acurada. Se o enfermeiro não consegue resolver, vem cá, traz o médico da equipe, traz o médico responsável por esse paciente para ajudar a resolver o problema do paciente. Então, quanto mais eu conhecer sobre eliminação urinária normal, eu vou saber quando está alterada e quando eu preciso tomar uma atitude. Para identificar, então,
um problema de eliminação urinária e obter dados para planejamento de cuidado, o enfermeiro deve empregar o raciocínio clínico, investigando o padrão de micção, como é que ele está urinando, os sintomas e as alterações urinárias e os fatores que afetam a micção, então, individual. Na implementação dos cuidados, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma prescrição, né? E desenvolver ações que vão da promoção da saúde aos cuidados agudos nas alterações de eliminação vesical. Eu estou colocando essa questão de promoção e da saúde, a saúde e aos cuidados agudos, porque tem situação que não dá para ficar fazendo paliativo, que eu não posso estar esperando mais. O paciente está com bexigoma, né, com o globo vesical, que é a bexiga tão cheia que parece que vai explodir, e eu ainda fico tentando levar ele no banheiro, abrir a torneira, vamos pôr uma bolsinha de água quente, e o enfermeiro ali com preguiça de passar a sonda e o paciente não aguenta de dor. Causa muita dor, uma bexiga cheia e que precisa ser urgentemente esvaziada. Então, tem situações que o paciente começou a dizer, eu não fiz xixi desde manhã, então vamos começar pôr bolsa de água quente, vamos ligar a torneira lá no banheiro, aquela som de água ajuda, né, o paciente a ter a vontade de urinar, colocar ele embaixo do chuveiro, a aguinha morna também ajuda o estímulo, né, de urinar, mas às vezes o paciente está trancado, obstruído, inchou a uretra dele, ele não vai conseguir fazer xixi, e você tem que ajudá-lo. Então é interessante a gente estar atento que horas foi a última micção para saber quanto tempo eu posso esperar ou não. E ainda fazer o exame físico, lá a palpação e sentir como é que está a bexiga desse paciente. Se está empedrada, né? Tá que uma pedra de dura ali. O paciente não aguenta nem o toque. Então é momento de tomar uma atitude. Eu vou, dependendo do hospital e a situação, se tiver protocolo, que o enfermeiro possa tomar atitude e sondar esse paciente, né, que tem situações e situações, em algumas situações o enfermeiro pode prescrever a sondagem vesical. Então, o médico está ali fácil, eu posso perguntar, eu posso pedir a prescrição, eu vou ter um respaldo maior que está anotado lá no prontuário para a sondagem vesical, né? Porque uma sondagem não é isenta de risco, e eu tenho que sempre ter o respaldo da prescrição ou das indicações. O paciente estava assim, assim, assado, nesse caso, essa situação sugere que eu posso prescrever a sondagem vesical de demora do paciente. Então, vamos continuando aqui. A execução da técnica de sonda vesical de demora. Então, ela é um procedimento invasivo, nós já falamos disso. A partir do qual vai ser inserido um catéter, né, via uretra, alcançando a bexiga, com a finalidade, dentre outras, de drenar a urina do paciente com problemas de eliminação urinária. Isso é o conceito de sonda vesical, de cateterismo. Essa drenagem urinária pode ocorrer por meio de um sistema aberto, deixar aberto, que vai chamar intermitente ou de alívio. Então, esse intermitente eu fecho, abro, né? Fecho, abro ou deixo drenando, né? Até eliminar toda a urina da bexiga que estava acumulada.
ou o sistema pode ser fechado, ou ainda via suprapúbica. Em alguma situação de obstrução da uretra, não se consegue passar a sonda, pode-se colocar, fazer a abertura, né, pelo abdômen do paciente, né, e faz um canalzinho que vou passar a sonda direto via suprapúbica. Tem muito paciente, né, nessas condições que daí faz a cirurgiazinha para fazer esse canal e o paciente fica passando, né, a sonda de demora via suprapúbica, direto, né, do abdômen lá na bexiga. Então, a técnica, ela é uma técnica asséptica, né, que tem que ser com material esterilizado e deve ser executado sempre por um enfermeiro. E a indicação e o uso do cateterismo urinário, ele deve ser feito criteriosamente. Nós vamos ver os critérios, né, de acordo com as necessidades clínicas apresentadas pelo paciente. Então, isso é uma determinação do COREM, em 2013, que diz que só o enfermeiro deve, né, passar a sonda vesical de demora, né, em situações extremas que não tem um enfermeiro, o técnico treinado pode passar. Mas numa UTI, onde na equipe tem um enfermeiro, no posto, na clínica, no posto de saúde, né, na unidade básica de saúde, é o enfermeiro que vai passar a sonda vesical. Tá certo? Então, pessoal, vamos passando. A assistência de enfermagem, então, o SAI, sempre que a gente estiver falando, nós vamos estar trabalhando a nossa assistência de enfermagem dentro da sistematização da assistência de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem pode ser eliminação urinária alterada ou eliminação urinária prejudicada, estou dizendo a mesma coisa. O diagnóstico, só para repetir esse conceito, diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre respostas e experiências atuais ou potenciais do indivíduo, família ou comunidade aos problemas de saúde, né, os processos de vida. Então, diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico, né, pelas respostas. Olha o sol batendo aqui. Deixa eu só puxar a cortina, tá atrapalhando. E um diagnóstico de enfermagem, então, ele proporciona a base para a seleção das intervenções, das prescrições que eu vou fazer para esse paciente. Se eu tenho um bom olhar, uma boa avaliação desse paciente, eu consigo fazer os diagnósticos. E dentro dos diagnósticos, eu tenho uma lista de prescrições que eu posso passar para esse paciente. Então, um diagnóstico bem feito possibilita uma boa prescrição de enfermagem. E se eu tiver um bom plano de enfermagem, um bom plano de ação, eu vou estar assistindo esse paciente da melhor maneira possível, né? Eu vou atingir os resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. Então, não é só passar a sonda. E o cuidado diário com essa sonda e os cuidados para evitar a infecção urinária, né? Então, são coisas que o enfermeiro vai aprendendo. Claro, tem protocolo, tem manuais que eu vou ter que seguir dentro da instituição que eu trabalho, mas o enfermeiro tem que chegar sabendo e saber aonde procurar isso, né? Então, vamos lá. E o diagnóstico de enfermagem, então, ele vai orientar as intervenções, né, e os resultados dos pacientes, né, os resultados
das ações que o enfermeiro vai implementar, permitindo que o enfermeiro desenvolva o plano de cuidado ao paciente. Então, cada paciente vai ter que ter o seu plano de cuidado. E claro, cada paciente tem situações diferentes de procedimentos, e cada procedimento tem as suas observações, os seus cuidados de enfermagem, né, e a prescrição que o enfermeiro vai ter que trabalhar. E além disso, os diagnósticos de enfermagem eles fornecem uma nomenclatura padronizada, né, para o uso do prontuário eletrônico de saúde. Então, os hospitais, os postos de saúde já estão trabalhando com prontuário eletrônico. E muito das observações, das anotações de enfermagem que estão lá no prontuário desse paciente é do enfermeiro. Então, por isso, gente, procurem ler, procurem assimilar essa nomenclatura, trabalhar com esses termos técnicos que a gente começa a destrinchar agora na 4ª fase, né? Vocês vieram estudando anatomia, fisiologia, já tiveram teorias de enfermagem, né? E já trabalharam os termos técnicos, né? E agora é hora de ir aplicando. Então se eu não sei, eu não me lembro o que é, vou e procuro, mas eu uso o termo técnico, eu uso a nomenclatura padronizada. E aí eu vou melhorando o meu vocabulário, né, o meu discurso. Quando eu vou falar, eu não vou falar de modo simplório. Não cabe ao enfermeiro traduzir a situação do paciente assim de modo igual a nossa mãe, nossa tia conta um problema de saúde dela, né? Nós temos que ir além, e para isso nós estamos estudando, e vagarosamente, mas com boa vontade a gente vai assimilando cuidados, né, e nomenclatura, que o nosso vocabulário vai melhorando. Vai permitir uma comunicação clara entre os membros da equipe e a coleta de dados e para melhoria contínua, né, do atendimento ao paciente. Vamos continuar aqui. E aqui nós vamos ver os principais diagnósticos de enfermagem. Dentro da condição de... Opa, agora ele foi aqui. Dentro da necessidade básica alterada de eliminação vesical, nós temos alguns diagnósticos que aparecem sempre, né? Que quando é problema, se o paciente está urinando bem, não vai aparecer, mas se ele não está conseguindo eliminar bem, vai aparecer alguns desses diagnósticos, né? Então, e a gente chegando ao diagnóstico, eu vou dentro desse diagnóstico eu vou ter aquele rol de cuidados, né, que eu posso utilizar. Então, um dos diagnósticos nós já falamos, que é a eliminação urinária prejudicada. Essa eliminação urinária prejudicada pode ser anúria, né, que é não urinar, ou ele está urinando muito pouco e está retendo líquido ainda na bexiga. Incontinência urinária de esforço, então ele faz esforço, parece que vai urinar, mas ele ou faz muito pouquinho, não consegue eliminar nem uma quantidade de urina. Risco de incontinência urinária de urgência, né? Tava bem, de repente passou a apresentar problemas, né, de eliminação. Incontinência urinária funcional, quer dizer, em determinadas situações não urina de jeito nenhum, então estou internado e eu não consigo fazer xixi porque tem muitas pessoas no quarto, ou não consigo fazer xixi na comadre. É possível, gente? Como é que se vai alguém que era perfeitamente dinâmico, trabalhava, fazia tudo e de repente cai no hospital internado e precisa fazer xixi, com todo mundo olhando, ou mais pessoas no quarto, e embaixo do lençol na comadre, né? Então essa seria
a incontinência urinária funcional. A retenção urinária, que simplesmente não consegue urinar. Volume de líquido deficiente, está tomando pouco líquido, pouca água, então também não está produzindo urina. Volume de líquido excessivo, risco de infecção. Um exemplo seria a retenção urinária relacionada à inibição do arco reflexo, evidenciada por distensão vesical e eliminação urinária ausente. Tá retendo urina e tem distensão vesical, né? Tem globo vesical, a bexiga está aumentada e endurecida, né? E dolorida, né, ao toque, né? E não está conseguindo eliminação urinária ausente. Desde tal hora não conseguiu urinar volume nenhum. Então, isso é um exemplo de diagnóstico de enfermagem para se sondar esse paciente. Ou seja, com a sonda vesical que eu passo e elimino, dreno a urina e retiro, ou a sonda vesical de demora. Então vamos lá, mais para frente aqui. E ainda vocês trabalharam, né, a questão do diagnóstico de enfermagem sobre a eliminação urinária alterada. Tem algumas características definidoras, seriam aqueles termos técnicos que levam a pensar em um diagnóstico de enfermagem que a eliminação urinária está alterada. Disúria, lembram lá o que significa a palavra disúria? Então, de dificuldade, né, de iúria, de urina, dificuldade para urinar, ou dificuldade para eliminar todo o conteúdo, né, do globo vesical. Frequência da eliminação urinária aumentada ou diminuída. Aí eu tenho que pensar, ele está indo muito no banheiro, vai, né? Daqui a pouco quer ir de novo, mas está com volume ainda na bexiga. Então, uma frequência aumentada e não está conseguindo eliminar o suficiente. Ainda está sentindo o estímulo de urinar. Tenesmo miccional, né, que é aquela dor, aquela sensação que já está fazendo xixi e vai no banheiro e a urina não desce, né? Muitas vezes acontece isso nas infecções urinárias. Aumenta, incha, né? Fica demasiado, toda a uretra fecha e eu tenho a sensação de urina urgente e eu não consigo urinar, né? Vou no banheiro e aquela vontade de fazer xixi e não elimino, né, a urina. A incontinência, que é não conseguir segurar, o esfíncter tá relaxado ou por alguma situação, né, de descontrole do esfíncter urinário, a urina desce, né, ao mesmo tempo que ela é drenada para a bexiga, vai drenando pela uretra e eliminando, então, molhando a cama, molhando a roupa. Então, incontinência é essa questão da falta de controle do esfíncter urinário. Nictúria, então, aumento das idas ao banheiro à noite, né, nictúria, retenção, que não consegue eliminar o conteúdo do globo vesical, está retendo a urina e não. Sensação de urgência para urinar. Essa está bem ligada ao tenesmo miccional. Tem aquela sensação de urgência para ir urinar e não consegue eliminar, às vezes por inflamação da uretra, né, por infecção urinária.
E daí a gente trabalha também no SAI, né, na sistematização de enfermagem, as metas terapêuticas. E metas terapêuticas nós vamos ter que trabalhar? Quando a gente trabalha intervenções de enfermagem, nós trabalhamos o NIC, né? E quando nós trabalhamos os resultados, o que nós esperamos, é o NOC. E isso nós vamos destrinchar um pouquinho mais para frente, essa que entra dentro da sistematização de enfermagem, o NIC e o NOC. Eu acho que vocês já tiveram alguma coisa disso. Se não tiveram, a gente pode estar trabalhando para relembrar. E as metas terapêuticas é o enfermeiro conhecer minimamente o sistema urinário, né, para saber o que ele vai esperar no sistema urinário masculino, no sistema urinário feminino, né. Eu só quero fechar aqui o horário que eu tenho para mim não me estender muito. Deixa eu ver que horas que eu comecei. 14h45, mais uns 10 minutos aí nós podemos estender a nossa aula. Então vamos só rever rapidamente dentro da necessidade de eliminação, nós vamos trabalhar, relembrar, né, a anatomia. Então, dentro do sistema de eliminação urinária, nós temos os rins, né, a pelve renal, que desemboca nos ureteres, né, e o sangue ele é fornecido a cada rim através da artéria renal. Depois dos ureteres, eles vão desembocar na bexiga, e a bexiga vai eliminar, né, para o exterior, então, através da uretra, né. O que diferencia do masculino e do feminino é o tamanho da uretra. A uretra feminina ela tem até 5 centímetros e a masculina pode ter até 15 a 20 centímetros. Então, no passar a sonda, a gente tem que ter esse cuidado, né? No feminino, introduziu 5, 7 centímetros, chegou na bexiga. Aí eu introduzo mais um pouco para dar aquela espaço para encher o balão. E no masculino você introduz e ainda não chegou lá, porque a uretra é mais longa, né? A anatomia masculina então é mais longa. A eliminação da urina é controlada por contração uretral externa, né? E o controle voluntário é um comportamento aprendido que não está presente no nascimento. O que quer dizer isso? Que a criança ela não nasce com um controle voluntário, né, do esfíncter externo, né, da uretra. Ele vai aprender com 2 anos, 3 anos, às vezes tem crianças que vai mais longe ainda até ela controlar, né, e não fazer xixi na cama, por exemplo, né, isso é uma coisa que vai adquirir. A urina que permanece na uretra drena por gravidade na mulher e é expelida por contrações musculares voluntárias no homem, né, então é um pouquinho diferente a questão da drenagem da urina para a mulher, que é por gravidade, e no homem é por contrações musculares, então, voluntárias. E aqui ficou muito clarinho aqui a foto, mas só para a gente ter noção. Então, os rins eles estão, né, acima. Aqui é o ureter, vai drenar dos 2 rins, o ureter, vamos voltar, dos 2 rins o ureter vai voltar para bexiga, né, drenar a urina que filtrou aqui, e da bexiga vai eliminar pela uretra.
E no sistema feminino, igualzinho, né? Nós temos rins, ureter, bexiga e uretra, mas veja a proporção da uretra feminina. Eu vou passar uma sonda e com 5, 7 centímetros eu chego na bexiga e já pode retornar a urina, refluir a urina. E no homem eu tenho que introduzir quase que a totalidade da sonda para chegar na bexiga e ter um espaçozinho para eu encher o balão, né, e fixar essa sonda. Aqui é só para a relação bexiga e útero, né? A bexiga então tá aqui e o útero tá acima da bexiga, né? Para passar uma sonda feminina, então eu tenho primeiro o ureter, depois o canal vaginal que vai até o útero e depois eu tenho o ânus. É mais fácil passar uma sonda feminina? Depende, porque nem sempre tá ali bem desenhadinho deixa eu voltar aqui. Nem sempre tá bem desenhadinho os orifícios, né? Que você consegue visualizar a uretra. Então, a mulher em posição, primeiro em cima vai ter a uretra, depois o canal vaginal e depois o ânus. Não vocês podem pensar, mas quem não souber identificar o canal da uretra com o vaginal, a gente precisa ter paciência, chegar com calma e visualizar. Quando eu visualizo a uretra feminina, a sonda feminina é a mais fácil de passar, uma vez que com 7 centímetros a minha sonda já chegou na bexiga. E no masculino eu preciso atravessar todo o pênis, às vezes encontra resistência lá na próstata, né? Nós vamos ver o sistema masculino, a próstata envolve toda a uretra, né? Eu preciso passar pelo meio dela, então às vezes ela está aumentada e ela fecha o canal. Muitas vezes a sonda masculina é a mais difícil de passar, né? Apesar de o canal da uretra estar ali visivelmente fácil para a gente achar, né? E na mulher ela está mais escondidinha. Então deixa eu voltar aqui e passar esse. Né? Olha a situação anatômica do homem, né? Então eu tenho que passar todo o canal peniano, a próstata aqui, a uretra passa pelo meio para chegar na bexiga. E a uretra feminina, ela só elimina urina. A uretra masculina, ela elimina urina e sêmen, né? Uma vez que tem o canal deferente que sobe, vai até lá e volta junto com o canal da uretra, né? Aqui eles se juntam e voltam. O sêmen, então, tem o mesmo canal que a urina. Passa pelo mesmo canal. As funções, então, do sistema urinário é produzir, armazenar e eliminar urina, regular o volume. Deixa eu só arrumar aqui. Regular o volume e composição química, né? Uma vez que ele filtra e elimina as escórias, a ureia, né? O que precisa ser eliminado e absorve as coisas boas, né? Do sangue. Eliminar o excesso de água e resíduos do corpo através da urina. Outra função do sistema urinário é garantir a manutenção do equilíbrio dos minerais do corpo humano. E a outra função ainda, ele auxilia na regulagem de produção de hemácias, né, de células vermelhas sanguíneas. Então, hoje nós vamos ficando por aqui, né, terminando a questão das funções do sistema urinário, e na próxima aula, então, a gente continua. Eu aguardo vocês para interação daqui a pouco e para ver o exercício, então, ver como é que a gente vai conduzir esse exercício. Uma vez que vocês vão ter um tempo para acessar e responder as perguntas, né?
Vocês podem já anotar as dúvidas que tiverem, como é que vocês imaginam, se está claro como é que vão acontecer as aulas, né, que nesse momento ainda é via remota, e nós conversamos daqui a pouco. Até lá!